Bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns pontos importantes de uma lei brasileira, né? Aquela que rege como o governo contrata obras, serviços, faz compras e tem também um decreto sobre repasses e parcerias federais. Exato. A ideia é, assim, destrinchar um pouco a lógica dessa legislação. Entender os princípios, como funcionam as licitações, os contratos que vêm depois. Certo. No fundo, uma busca por uma estrutura que traga mais eficiência, sabe? E mais transparência para o dinheiro público. Ok. Vamos lá, então. Qual que é digamos, a ideia central? O que essa lei tenta mudar de verdade? Olha, a grande sacada é modernizar. Mudar um pouco o foco, sabe? Não é só seguir a regra pela regra, é buscar eficiência, é planejar de verdade. Uhum. É ser transparente. São princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, claro, mas também eficiência, planejamento, transparência, tudo isso guiando a busca pela proposta mais vantajosa para a administração, aquela que realmente atende ao interesse público. E quem é que tem que seguir essas regras? É todo mundo no governo? Basicamente, a administração direta, tipo ministérios, secretarias e também autarquias, fundações públicas. Mas, atenção, empresas públicas e sociedades de economia mista, tipo Petrobras, Banco do Brasil, elas têm uma lei própria, a 13.303. Ah, tem essa diferença. Tem. Essa lei geral só se aplica a elas em algumas situações bem específicas. E, claro, contratação lá fora ou com dinheiro de organismo internacional, tipo o Banco Mundial, aí tem regras especiais também. Entendi essa divisão. E, na prática, como é que o governo compra ou contrata? Tem jeitos diferentes? Sim, existem várias modalidades. Para bens e serviços comuns, sabe? Aquelas coisas mais padronizadas. Tipo, material de escritório, limpeza? Isso. A regra geral é usar o pregão, que é tipo um leilão ao contrário, né? Geralmente buscando o menor preço ou o maior desconto. Aham. Agora, para situações mais complicadas, pensa em inovação tecnológica, uma solução que nem existe pronta no mercado. Hum. Aí a lei trouxe uma coisa nova, o diálogo competitivo. Diálogo competitivo, como funciona isso? É uma forma da administração conversar com possíveis fornecedores para juntos desenvolverem a melhor solução. É mais flexível e, a preferência é quase sempre fazer tudo eletrônico, né? Pelo sistema. Mais rápido, mais transparente. Interessante isso do diálogo competitivo. Mostra que nem sempre é só o preço que importa, né? E você falou de planejamento antes. Isso ganhou mais peso. De sair contratando qualquer coisa, a lei exige uma fase preparatória bem detalhada. Ah, é? Sim, tem que fazer um estudo técnico preliminar. Para quê? Para justificar por que precisa daquilo e qual é a melhor solução. Não é só dizer quero comprar. E também se fala muito num plano de contratações anual, para organizar a casa mesmo. Faz todo sentido. Planejar para gastar melhor. Ok. E aí, passou a licitação, escolheu a empresa. Vem o contrato. O que é a chave saber sobre ele? Bom, os contratos têm cláusulas que são essenciais, obrigatórias. E uma coisa marcante nos contratos públicos são as prerrogativas da administração, sabe? Tipo, poder modificar o contrato sozinha, unilateralmente, se o interesse público mudar. Claro, tem que respeitar os direitos do contratado, o equilíbrio financeiro e também o poder-dever de fiscalizar a execução bem de perto. Entendi. E o lado do contratado? O contratado tem as suas responsabilidades, claro. Pagar imposto, encargo trabalhista, tudo certinho. Mas também tem o direito de manter o equilíbrio econômico-financeiro, se os custos subirem muito por algo imprevisto. A inflação dispara, por exemplo. Exato. Ou uma mudança na lei. Ele pode pedir um reajuste, uma repactuação, para não ficar no prejuízo. É a garantia dele. E a tal da transparência? Que é sempre onde o pessoal pega. Como essa lei tenta garantir que a gente veja o que está rolando? Então, aí entra uma peça fundamental. O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. PNCP. Já ouvi falar. A ideia é que ele seja o lugar para encontrar tudo. Editais, os contratos assinados, os aditivos. A lei é clara, tem que divulgar lá, é obrigatório. E se não divulgar? A divulgação no PNCP é condição para a eficácia do contrato. Quer dizer, para ele valer de verdade. É um jeito de forçar a transparência, sabe? Se não tá lá, é como se não existisse para o público. Nossa, isso é forte.
quase um publicou ou não vale. Parece um avanço importante mesmo. Mas me diz uma coisa, sempre tem que ter licitação? Não tem exceção? Tem sim. Existem as hipóteses de contratação direta. São duas principais. A dispensa de licitação. Que casos são esses? Por valor baixo, sabe? Compras pequenas, ou então em emergência, tipo uma calamidade pública. E tem também a inexigibilidade de licitação. E inexigibilidade, quando que acontece? Quando não tem como competir. Pensa num artista famoso exclusivo para um show, ou um serviço técnico super especializado que só aquela pessoa ou empresa faz. Aí não faz sentido licitar, né? Entendi. Mas, importante, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade precisam ser muito, muito bem justificadas. Não é para virar regra, são exceções. Compreensível. Mas e se alguém descumprir as regras? Fraudar uma licitação, não entregar o que prometeu? Quais as consequências? A lei prevê sanções administrativas pesadas. Pode ser desde uma advertência, Leve? até multa, impedimento de licitar e contratar com o governo por um tempo e até a declaração de idoneidade. Essa última é a mais grave. Basicamente, te tira do jogo das contratações públicas. E na parte criminal? Também, o Código Penal foi atualizado, tem crimes específicos agora para fraude em licitação, em contrato, e tem todo um sistema de controle, com várias linhas de defesa, auditoria interna, controle externo dos tribunais de contas. Falamos bastante da lei principal, a de licitações e contratos. Mas você mencionou no começo um decreto sobre transferências, né? Convênios, essas coisas. Como ele entra nessa história? Ele complementa, sabe? Foca em como a União passa dinheiro para os estados, municípios, ONGs, de forma voluntária. São os convênios, os contratos de repasse. Ah, sim. E também trata de parcerias que nem envolvem grana direta, os acordos de cooperação. E a lógica é parecida com a da lei de licitações. Foco em planejamento, usar uma plataforma digital específica, que é o transferegov.br. Ah, tipo o PNCP, mas para transferências. Exato. E, claro, uma prestação de contas bem rigorosa depois. Então, juntando tudo isso, parece que a gente viu uma tentativa de criar um sistema mais robusto, né? Mais amarrado para como o dinheiro público é usado em contratações e transferências no Brasil. Mais planejado, mais transparente com essas ferramentas digitais e com punições mais claras para quem errar. Exatamente essa a ideia. É uma legislação bem extensa, detalhada, tentando cobrir desde a compra de caneta até um projeto super complexo de infraestrutura ou inovação. E os repasses também. Fica então a reflexão, né? Como que a aplicação disso tudo na prática? Sei lá, o uso real desse diálogo competitivo ou a exigência de gerenciar riscos nos contratos. Como isso vai de fato mudar a qualidade